Oi, aqui é o Chicleteira e eu vou refazer o vídeo do nível 0 porque tava tudo tosco, e tudo mal feito, e desorganizado. Então vamos ir para o vídeo. Nível 0 limiar, dificuldade 1 seguro e entidades não confirmadas. Você desperta com o som irritante das luzes fluorescentes, e o cheiro rançoso do carpete encharcado. Um labirinto árido e extenso se estende diante de você, insidiosamente amarelo, frustrantemente aleatório. Você pisca, os corredores mudaram de posição, ainda agarrados à sua quietude vazia. Cuidado ao caminhar, andarilho. Este lugar é tanto um túmulo quanto um limiar. Frequentemente apelidado de o Inferno Amarelo, o nível 0 se apresenta como um labirinto que lembra os fundos de escritórios ou lojas. Seu apelido se deve à cor doentia do papel de parede e aos carpetes mofados que o decoram. Aqueles que têm o azar de escapar pelas tênues dobras da realidade podem se encontrar perdidos nas passagens aberrantes do nível 0. Este é o primeiro nível dos backrooms, e frequentemente o último para aqueles que conseguem entrar. Muitos são pegos de surpresa, enquanto tropeçam por quilômetros e quilômetros de salas, corredores e escadas segmentados aleatoriamente, cada um tão árduo quanto o anterior. Isso se torna uma tarefa torturante, considerando a monotonia entorpecedora da jornada. O infinito é incompreensível para a mente humana, e, no entanto, ele engloba todos os aspectos do nível 0, desde as variações em sua arquitetura, até sua imensidão. Ele alimenta seu vazio dilacerante, infectando a mente com um delírio maligno, que, lentamente, consome o indivíduo até o âmago. Os ecos sombrios da liminaridade agarram o coração, alimentando a loucura. Aqueles que entram, tornam-se andarilhos, presos num mar de isolamento e paranoia, com suas vidas frequentemente abreviadas pela desidratação, ou pela fome. Aberrações. O nível 0 é labiríntico por natureza. Atravessá-lo pode ser um desafio devido à imensidão do nível, e ao fato de o labirinto mudar e se transformar, conforme o jogador avança. Quanto mais tempo se passa em seus corredores dispostos de forma caótica, maior a probabilidade de encontrar anomalias na arquitetura. Não há uma maneira infalível de escapar desses corredores assombrosos. Perseverança é a melhor chance de sair vivo. Estrutural. Apesar da monotonia abrangente do nível 0, existe uma miríade de variações em sua arquitetura, embora esta não seja uma lista exaustiva. Estas são as anomalias estruturais mais comuns. Arco. A primeira diferença notável são as paredes claras com aberturas em forma de arco. Embora não sejam particularmente relevantes além da estética, geralmente aparecem em becos sem saída, ou adornam salas de transição. A espessura do carpete é notavelmente grande nessas seções, tornando a travessia potencialmente mais desafiadora. Dependendo do cansaço e da quantidade de líquido retido no carpete, algumas aberturas em arco podem ser estreitas o suficiente para uma pessoa pequena descansar, ainda que brevemente, apenas o suficiente para proporcionar um alívio do piso molhado. As salas com arcos são as mais estáveis. Elas tendem a não se mover ou mudar atrás de você, o que pode ajudar os andarilhos a se orientarem. Pilares. Ocasionalmente, depara-se com enormes salas de pilares que podem se estender por quilômetros, e sempre apresentam um padrão em treliça ou grade. Embora geralmente fáceis de explorar, podem ser extremamente tediosas, devido ao seu tamanho. Os tapetes tendem a ser mais finos nessas seções, o que pode torná-las convidativas para dormir, já que há menos umidade no chão. Muitos relataram que, ao explorar as salas de pilares, os caminhos atrás deles mudam com frequência, levando a pilares posicionados assimetricamente, e caminhos potencialmente confusos. Recomenda-se que os exploradores escolham uma direção, e se comprometam a segui-la. Buracos. Ao explorar, podem se deparar com fossos que levam a profundezas no chão, costumam ser completamente escuros, e a luz geralmente não penetra mais do que alguns metros na escuridão. Assim como os pilares, aparecem em grupos próximos, e formam um padrão quadriculado, o que geralmente facilita compor-na-los. Alguns conjuntos de buracos podem ser grandes ou densamente agrupados, tornando a queda em um risco enorme. Não se sabe o que acontece com os viajantes após caírem. No entanto, ninguém relatou ter sobrevivido a isso. Se estiver extremamente fatigado ou desidratado, deve-se evitar completamente as seções com fossos, pois podem se tornar ainda mais perigosas. Zona de apagão. As zonas de apagão são seções inteiras do nível 0 completamente desprovidas de iluminação. Essas seções são extremamente difíceis de atravessar,
pois mudam constantemente, devido à baixa visibilidade. Uma vez dentro, pode ser extremamente difícil escapar, já que é fácil se perder na escuridão. Os sobreviventes das zonas de apagão apresentam texturas ásperas detalhadas nas paredes e um silêncio intenso, devido à ausência de luzes zumbindo. Os pisos aqui podem ser rebaixados, frequentemente se enchendo de um fluido até a altura dos tornozelos. Se entrar, corra em direção ao primeiro vislumbre de luz, ou tente seguir quaisquer sons de zumbido, até encontrar uma saída. As salas vermelhas devem ser evitadas a todo custo, pois são extremamente difíceis, se não impossíveis, de escapar. São seções do nível 0 que se desconectaram do resto, completamente intransponíveis uma vez totalmente adentradas como um circuito fechado. Mesmo permanecer próximo a elas pode causar efeitos psicológicos adversos, como claustrofobia severa e paranoia aguda. É possível estimar a distância até as salas vermelhas, reconhecendo a mudança de cor para o vermelho, ou se os carpetes ficarem grossos, pegajosos e muito ásperos. Outro indício é o descascamento de partes do papel de parede, revelando uma cor carmesim por baixo. A melhor conduta é evitá-las completamente, simplesmente dê meia volta e vá embora. A configuração do nível 0 é uma colcha de retalhos de absurdos arquitetônicos, em constante mudança, agravada por um efeito conhecido popularmente como deslocamento periférico. Quando não está sendo observado diretamente, o layout do nível pode se distorcer, esticar, ou se reorganizar às vezes, alterando completamente dias de corredores percorridos. Isso é extremamente desorientador e, mais importante, desanimador tanto para novos aventureiros, quanto para exploradores experientes. O efeito não é constante, e há áreas onde é menos provável que ocorra, embora isso apenas aumente a perplexidade do inferno amarelo. Ruídos. Há uma grande quantidade de ruído ambiente permeando o nível 0 o tempo todo. A principal fonte desse ruído são as luzes piscantes, cujo volume pode variar drasticamente e de forma aleatória. Às vezes, o ruído fica alto o suficiente para causar danos à audição, se a exposição for prolongada. Durante esses picos de ruído, os visitantes devem tapar os ouvidos e continuar se movendo para escapar do som. Viajantes relataram outros sons anômalos, como sussurros indistintos e vozes familiares chamando por eles. Também é possível ouvir sons de arranhões vindos de trás das paredes, como se algo estivesse afiando as unhas. Os sons podem seguir a pessoa por longos corredores, mas não há relatos de uma causa específica. Recomenda-se ignorá-los e seguir em frente. Não se sabe se essas anomalias sonoras são resultado de alucinações ou de um fenômeno ainda não descoberto. As fibras do carpete são compostas de um material sintético desconhecido e tem uma textura um tanto áspera, apesar da umidade constante, embora apresente variações de textura e tonalidade ao longo de todo o vasto andar. O piso é uniforme, consistindo em uma única peça contínua de carpete. Pouco se sabe sobre a origem dos fluidos que inundam os carpetes do nível 0. Amostras revelaram uma grande variedade de líquidos, como água salgada, água salobra, água de amêndoa, tinta líquida, formalina, e até mesmo pastas contendo DNA humano e não humano. É importante ressaltar que os carpetes não são comestíveis, e a água de amêndoa está contaminada. Portanto, recomenda-se não se incomodar em consumir pedaços do chão, mesmo em caso de desespero. Isolamento. Um fenômeno apropriadamente chamado de efeito de isolamento foi observado por aqueles presos no nível 0. Mesmo que duas pessoas entrem no nível 0 lado a lado, elas jamais conseguirão se encontrar. Todas as tentativas de comunicação, sejam gritos, bilhetes, marcação de caminhos, ou danos às paredes, serão em vão. Este nível é verdadeiramente um obstáculo, que deve ser enfrentado individualmente. Esse efeito persiste ao longo de toda a fase, o que pode ser extremamente desgastante psicologicamente, à medida que os jogadores avançam. Há uma exceção, uma pequena sala onde as pessoas podem se ver, mas o layout em constante mudança da fase 0 torna o encontro com essa sala altamente improvável. Entidades. Não se sabe se existem entidades no nível 0. Se existirem,
É provável que também estejam sujeitas ao efeito de isolamento, embora nenhuma tenha sido relatada diretamente. Andarilhos afirmam ter visto figuras sombrias, os perseguindo pelos corredores, e experimentado escopofobia, enquanto vagam pelo inferno amarelo. Entradas e saídas. Entrada. A forma mais frequente de entrar no nível 0 é sair da realidade, embora existam muitas entradas escondidas por toda a extensão dos backrooms. Saída. Sobreviva tempo suficiente para encontrar uma parede instável pela qual você possa se atirar. Isso levará ao nível 1 e aos fragmentos de humanidade que ainda habitam este mundo. Então esse foi o vídeo. Tchau. Say